Bom, amados, como vocês já sabem, a temática dos estudos que nós temos realizado aqui aos sábados, tanto as vezes que eu falei, as vezes que o Silas pôde falar, o Sandrinho também, nós temos trabalhado a graça. A graça parece ser um assunto tão batido, né? E a gente falou, acho que uma das primeiras vezes que eu falei aqui, sobre o perigo que isso traz para a gente, né? Eu lembro que eu usei um exemplo, que foi a questão da leitura bíblica. Quando você tem por hábito ler a Bíblia, um dos perigos que você corre é que você começa a repetir os textos e a leitura destes textos, só que você vem para esses textos com a sensação de que você já sabe tudo, ainda que você não fale isso, porque o seu fingimento religioso não lhe permite ser soberbo a este ponto, de uma maneira tão nua e crua. Então você de alguma maneira enruste aquilo. Você não vai dizer, eu já sei tudo da Bíblia, mas o seu olhar para as Escrituras às vezes passa a ser superficial. Você começa, eu já li esse texto. E isto que é, senão o fato de que aquilo tem se tornado corriqueiro. E às vezes, nós vivemos dentro de um contexto onde nós falamos tanto de graça, mas nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, às vezes parar um pouco para ver se o que nós pensamos sobre a graça, se o que nós vivemos da graça, tem realmente alguma relação com a graça de Deus. E então nós viemos trabalhando algumas coisas nesse sentido. E quando eu fui buscar ao Senhor a palavra para poder trazer aqui nesta noite, de novo, a palavra que Deus trouxe foi verdade. Verdade. Mas em que dimensão, em que aspecto, em que sentido, em que viés? Porque eu já preguei aqui sobre capítulo 1 de João, versículo 17, que fala sobre a lei que vem por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade que vem por meio de Jesus Cristo. E nós trabalhamos esse aspecto da verdade naquele momento, mas agora nós queremos falar da verdade, mas de uma outra maneira, em um outro viés. E para isso eu gostaria de ler 2 textos com você, e esses 2 textos são razoavelmente longos. Eu vou ler, o primeiro está em Mateus, capítulo 23, o versículo 27. Posso ler? Não, então tá, eu espero. Mateus 23, o versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E agora eu gostaria de ler Lucas, capítulo 18. Abre para mim, Mateus. Do versículo 10 até o versículo 15. Obrigado, amado. Posso ler? Tem alguém aí? Aí. Posso ler? Obrigado. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé,
longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quando nós falamos de graça, quando nós falamos de verdade, eu começo a pensar na única maneira que nós podemos, de alguma forma, ter uma motivação correta no que diz respeito a Deus ou a qualquer outra coisa que eu venha fazer. Nós vivemos em um contexto de mundo, nós aprendemos com o sistema desse mundo e com o sistema que é melhor que você consiga algum resultado, independente da verdade que isto traga, independente se aquilo expressa a realidade íntima de alguém. A religião, ela surge com este propósito. Todo o propósito da religião faz com que você e eu possamos, de alguma maneira, cumprir os desígnios da religião. Que você e eu possamos andar de alguma forma adequados com aquilo que a religião traz. Ainda que isto seja desprovido de uma verdade íntima, ainda que isto não corresponda àquilo que eu sinto, que eu me percebo, aquilo que me motiva, aquilo que eu sou. Tudo pode ser feito na perspectiva das regras e dos padrões que estão fora de nós e que me dizem, me ensinam, determinam para mim como eu devo pensar em um determinado momento, como eu devo agir em determinada circunstância, o que eu devo falar em determinado lugar, o que eu não posso falar em determinado lugar, que roupa eu devo usar, que roupa eu não devo usar, sem que isso represente em nenhum momento, sem que isto busque em momento algum o fato de que haja uma concordância no meu coração, no meu espírito, na minha alma com aquilo. Porque essas coisas não são interessantes. E nós vivemos, dentro do contexto bíblico, nós dividimos as escrituras em dois momentos, ainda que o que havia era um olhar enviesado dentro de um sistema que a Bíblia vai chamar de rudimentos do mundo, que impossibilitava as pessoas de ver Deus do ponto de vista da sua graça. Mas a graça já operava ali também. Haja vista a escolha de Abraão. Como é que Abraão foi escolhido? O que Abraão fez para ser escolhido? Qual era a cor dos olhos de Abraão para que ele pudesse motivar em Deus o desejo de Deus o escolher? Abraão era um idólatra. Abraão era um homem que vivia em Ur dos Caldeus, na região da Babilônia, a religião que é a mãe de todas as religiões. Abraão não tinha nada. Deus age em direção a Abraão por sua graça. Quando Deus vai fazer o pacto com Moisés, o pacto da lei, e a lei, as regras que estão fora de nós, tem como principal objetivo funcionar como um espelho, para que posta diante de nós, possa haver a consciência, se bem que ela falha nesse aspecto, de que eu sou inadequado para ela, de que a lei é espiritual, porém eu sou carnal, vendido ao pecado como escravo. A lei tentou, a lei serviu de aio, serviu para minimizar as consequências do pecado. Porque se você não sabe, era esta a função da lei: conduzir até que a graça e a verdade se encarnasse diante de nós, tomasse corpo, viesse ser gente,
viesse se manifestar diante de mim e de você. E neste momento, a cara da graça, a cara da verdade, deu a condição de que aqueles que não são, pudessem ser aceitos e recebidos diante de Deus. Aqueles que não eram adequados e que tinham as suas vidas historicamente ligadas, associadas com o pecado e com a sua inadequação, diante daqueles que conseguiam cumprir as regras, as formalidades, ainda que seu coração por dentro fosse um sepulcro fedorento, cheio de morte, cheio de ossos. Por fora, a sua pompa era de pavão, a sua pompa manifestava limpeza, um sepulcro caiado, é um sepulcro pintado a cal. É um sepulcro que está limpinho por fora, branquinha, coisa mais linda, que comunica para quem está vendo limpeza, adequação, correção. Mas dentro é cheio de ossos de mortos. Talvez isto seja a expressão de muitos seres humanos, que por fora se manifestam adequados, conseguem enganar o mundo todo. Um mundo que ama a mentira, desde que ela seja bem contada, ou desde que ela não tenha vaza para ser descoberta. Por quê? Aceito até algumas mentiras, socialmente falando, porque eu sou um mentiroso também. E preciso aceitar esta vida de hipocrisia, esta vida de mentira, onde todo mundo sabe que está todo mundo quebrado, mas todo mundo está com carinha de Facebook. Você já viu alguém quebrado no Facebook? Já viu alguém feio no Facebook? Eu não consegui ver ninguém feio no Facebook. E triste. Já viu alguém triste no Facebook? Por dentro, eu aceito essa estrutura da mentira, porque eu sei que no fundo eu sou uma mentira. E tenho medo de ser rejeitado por aqueles que não aceitam os mentirosos. Vou vivendo então essa estrutura terrível. Sou dicotomizado. Entra uma cunha na minha alma e me divide em dois, ou às vezes em três, ou às vezes em quatro, dependendo das circunstâncias. Aliás, eu me visto do personagem que eu precisar, de acordo com o momento. Eu fiquei vendo um pastor falando de sua vida, um cara que já havia envolvido com este mundo gospel, casado, que frequenta, como é que chama isso? Esses congressos, muitas vezes como palestrante, que já vendeu milhares de CDs de músicas para o Senhor, mas que quando chega no quarto do hotel, cheira cocaína, contrata prostituta, e já estava saindo já com travesti, e disse: eu tenho 3 vidas, eu sou alguém na igreja, eu sou alguém na minha casa, e eu sou alguém no meu quarto de hotel. Vai rachar, vai arrebentar, vai morrer. E sabe o que propõe isto? Sabe quem propõe isto? O sistema da não graça. E sabe o que o sistema da não graça diz para aqueles que anunciam a graça? Para aqueles que anunciam que a graça e a verdade veio ao nosso encontro? Que se você falar da graça, você vai promover uma vida libertina, uma vida promíscua. Sabe por quê?
Porque quem não crê na graça encarnada, não crê na ressurreição. E já se desesperançou do homem. E sabe que o homem, diante de uma oportunidade de levar vantagem e de viver na mentira, ele não vai desprezar. O que eu quero dizer com isso? É que alguém que não conhece o Cristo ressurreto, vê na graça a oportunidade de viver uma vida de mentira. De viver a sua vida que é morte, porque pelo simples fato de ser mentira, uma vida de mentira é um antecipar da morte, pelo simples fato de você ser quem de fato você não é. Quantas igrejas você já passou? Quantas pregações ou sermões você já ouviu? E quantas vezes você teve a coragem de expor os seus pensamentos, os seus pecados, a sua inadequação diante dos pregadores e diante dos irmãos que você conheceu nesses lugares, os dos pseudos irmãos? Ou, ainda que você tivesse chafurdado no pecado, e pecado, gente, a gente precisa entender aqui. O texto que nós lemos fala de uma oração de duas pessoas, um publicano e um fariseu. E tudo aquilo que você acha que é pecado, que a religião diz para você que é pecado, um fariseu não pode fazer. Paulo vai dizer que era um fariseu, e vai dizer que segundo a justiça que havia na lei, ele era irrepreensível. Não havia nenhuma repreensão sobre ele. Sei lá, se você for pegar esse negócio de lei aqui e quiser bater uma geral em mim aqui, você não vai ter do que falar de mim. Por quê? Porque eu não sou adúltero, não sou roubador, não sou malfeitor. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Só que pecado não são essas práticas externas. Pecado sou eu. Principalmente quando eu aceito a vida da mentira. A vida de ser quem de fato eu não sou. Como que cego, sem perceber que um Deus que não pode sondar o seu coração não é um Deus, é um ídolo. É um ídolo que você criou, é uma marionete na sua mão, que você burramente pensa que pode manipulá-lo, pensa que pode se esconder dele. E sabe por que você quer esconder dele? Porque, a não ser o Deus revelado em Cristo Jesus, todos esses deuses falsos buscam os perfeitos, os melhores, os justos. O único que veio buscar doente, pecador, foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que muitas vezes você não ora, porque você não está adequado. E quando você vai buscar a sua inadequação, são coisas que estão fora de você. Mas eu quero dizer que Deus veio para a gente que não vale nada. Porque de fato, ninguém vale nada.
A mentira da religião é que propõe uma vida de mentira, para você ser um hipócrita e viver uma vida que você não tem, e parecer ser uma coisa que você não é. Mas isto é morte, isto não é evangelho. E por isso nós anunciamos a graça, porque a graça fala de um Deus que te ama tão desesperadamente, de uma maneira tão bruta, tão inexplicável, que rasgou os céus, e assumiu sobre si toda a responsabilidade do meu e do seu pecado, de antemão, sem condições, simplesmente para que você pudesse ser quem você é. Simplesmente para que você pudesse encontrar a verdade. Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para que você pudesse ter vida. Para que você não precisasse fingir, para que você pudesse orar de longe. Este publicano está longe, ele não tem coragem de ir na igreja, ele não tem coragem de ir no templo, de subir no templo. Ele fica de longe, diz o texto. Ele não tem coragem de olhar para o alto, ele olha para o chão. Ele não tem coragem de dizer o que ele fez de bom. Por quê? Porque ele está inteiramente convencido de que ele é um pecador. Coisa que a lei, que a religião tem a capacidade de dizer que nós não somos. E nós, porque queremos ser enganados, aceitamos isso. Mas ele de longe bate no peito e diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó: Deus, ou o Senhor é, ou o Senhor faz, ou para mim não tem jeito, porque o que eu sou é pecador. E Jesus vai dizer assim, ó: este segundo voltou justificado para sua casa, e não o primeiro. A grande maravilha do Evangelho, da graça de Deus, é que Ele nos dá a possibilidade de viver de verdade. É a única maneira de dar verdade ao que você faz, de dar sentido ao que você é. Você não precisa mentir, você não precisa frequentar banco de igreja para dizer para o seu pai que você é um bom menino, uma boa menina. Você só virá aqui se você entender isto como a realidade da verdade. Eu estou aqui porque aqui estão os meus irmãos. Eu estou aqui porque onde 2 ou mais dos meus irmãos estiverem reunidos, o meu Senhor está no meio. Eu estou aqui porque nós estaremos em volta da palavra de Deus. Eu estou aqui para ter comunhão, para louvar, para bendizer a um Deus que é vivo, um Deus que sonda corações, um Deus que esquadrinha corações, um Deus diante de quem todos nós estamos nus diante dele. E que nos ama ainda assim. Diante de quem eu não preciso fingir ser alguém para que Ele possa me aceitar. Diante de alguém que foi capaz de permitir que o seu filho morresse dependurado numa cruz. Simplesmente para que eu pudesse ter vida. Aí então faz sentido vir aqui. Aí então faz sentido o envolvimento. Faz sentido. Aí tem razão. Por que você está aqui? Por que você está aqui hoje? Qual que é a motivação? Então, a graça te dá o privilégio. Quando você entende que o fato de você estar aqui não mudará nada a sua situação diante de Deus, porque o que muda a sua situação diante de Deus é o que Cristo fez. Então você tem a liberdade de estar aqui sem nenhuma segunda intenção. Aí quando você está aqui, você está aqui. Quando você abre a sua boca para louvar, você abre a sua boca. Quando você cala a sua boca para louvar, você cala a sua boca. Quando você levanta a mão, você levanta a sua mão. Mas quando você abaixa a sua mão, você abaixa a sua mão.
Você não está aqui para barganhar com Deus. Então, isto quem lhe dá o privilégio de ser e viver é a graça. A lei nos dá uma única condição. O sistema da lei é de se adequar a ela e mentir às pessoas de que nós somos adequados. É de nos achar melhor do que os demais. Graças te dou porque não sou como os demais homens. É de nos prostrar diante de um Deus que é um ídolo e que não tem a condição de olhar para dentro do sepulcro. De olhar para dentro de você e ver que dentro de você a única coisa que tem é um osso de defunto. Um Deus cego, tonto, tolo. Um Deus que eu vou descobrir no final que sou eu. Um Deus que eu criei, a minha imagem e a minha semelhança. Então o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus queima o meu coração, porque Ele é o único que nos liberta para sermos filhos e filhas de Deus. Mesmo sendo nós. Porque existe uma coisa, meus amados, que eu queria anunciar para vocês aqui, preste atenção em nome de Jesus. Quando nós vivemos no sistema da lei e da religião, Cristo não ressuscita. A ressurreição de Cristo é mais um conto de fada deste Deus que não é. É mais uma história de mentira, dentro da minha vida de mentira. É por isso que a religião é uma desgraça. É por isso que tem tanta gente sofrendo dentro de igrejas, pensando louvar um Deus, enquanto louva o demônio, enquanto louva um ídolo, um poste-ídolo. A sua religião não o torna parecido com Jesus, o torna parecido com um fariseu, ou no máximo com um saduceu, com alguém que está envolvido com todo o aparato, o circo da religião, mas que não crê na ressurreição. Por mais que você seja um pecador, eu quero dizer para você que Jesus Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, e porque a vida que Ele quer te dar é de graça, é que você pode viver como um santo. É porque o Cristo ressurreto vive em nós. Porque o Cristo ressurreto habita em nós. Ele é quem nos sustenta em direção a tudo aquilo que tem a ver com Deus. Não é uma lei fora de você, é uma regra fora de você. É o seu coração que mudou. É o seu espírito que mudou. É o seu espírito que se fundiu ao Espírito de Deus. E agora você dá razão a Deus. Você sabe que Deus é a verdade. Então, você ouve a palavra de Deus. Ela vai dizer: filho, anda por aqui. Filho, não anda por aqui. Só que aquilo não é mais a fala de um poste-ídolo. Aquilo é a voz do seu pastor, do bom pastor. É a voz do seu pai. É a voz daquele que te gerou de novo para uma viva esperança. É a voz de Deus, daquele que te ama e que sabe os planos que tem acerca de vós. Plano de bem e não de mal. Aí a sua carne vai clamar o pecado, mas você vai dizer: Senhor, eu quero o pecado, mas eu sei que ele me mata, e eu sei que ele não é para mim, porque o Senhor crucificou na carne de Jesus Cristo o pecado. Eu sei, Senhor, que a tua palavra é verdadeira. Eu sei, Senhor, que eu fui chamado para amar, para perdoar, para dizer a verdade.
Então, Senhor, eu vou sair deste barco como um pecador, como um Pedro, e eu vou pisar no mar revolto, como quem pisa em ladrilho, porque a tua palavra é verdadeira. Ou o Senhor é, ou o Senhor não é. Ou o Senhor manifesta a sua vida em mim, ou eu não vou ter como ser propício a mim, porque eu sou um pecador. Mas a tua palavra diz que na cruz do Calvário eu morri. Morri para esta estrutura fajuta e mentirosa do sistema da lei. A graça não é contra a lei. Não é que porque da graça, agora que nós vivemos na graça, é legal mentir, é legal matar, é legal roubar, é legal adulterar. Não é isto. A graça se opõe ao sistema da lei, que diz que o homem é capaz de ser justo, simplesmente por saber o que é certo e o que é errado. Isto diz que o homem não precisa morrer, só precisa ser bem educado. Então, você vai ser bem educado no inferno. Porque o seu problema é de vida, e o meu problema é de vida. O Evangelho diz: você foi crucificado, você foi destruído, porque eu não tenho como remediar você. Eu não ponho vinho novo em odre velho, e nem remendo de pano bom em pano roto. Eu faço de você uma nova criatura. É Deus em mim, esperança da glória. Acabou a barganha, acabou a mentira, acabou a gangorra da aceitação. E eu não dependo mais das minhas forças. Antes, eu posso expor a minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu não posso, é que eu dependo de Deus para dizer: Senhor, é nesse caminho que eu vou andar, mas é o Senhor que me sustenta. Eu não consigo andar sobre as águas, eu não consigo abrir mar vermelho. Senhor, eu não consigo perdoar a pessoa que me ofendeu, mas eu vou perdoá-la com o perdão de Jesus Cristo. Manifesta a vida do teu filho na minha vida. Senhor, eu estou mentindo para fugir do problema, mas Pai, a partir de hoje, eu vou dizer a verdade, e minha vida está em tuas mãos. Se morrer, para o Senhor morro, se viver, para o Senhor vivo. Louvado seja o teu nome, santifica o teu nome na minha vida. Desperta, juventude, porque tem muita gente iludida. Talvez isso que você está escutando hoje, se o Espírito de Deus tirar o tapão do seu ouvido e a venda dos seus olhos, é algo que muita gente precisa ouvir e saber. Tem muita gente achando que pode alguma coisa. Tem muita gente servindo a um Deus de mentira. Tem muita gente sofrendo com religião. Enquanto você tem ouvido, tem sabido de um evangelho de graça e de poder. Seja você também um instrumento, um canal da graça de Deus, para tirar, para se colocar nas mãos de Deus e falar: Senhor, está aqui minha vida, como o Eric falou no começo. Eu tenho um amigo na faculdade, Senhor. Senhor, toca nessa vida pela minha vida. Às vezes é a religião do ceticismo nas academias, que é uma religião. Os caras só não sabem o que é isso. Mas tem Deus e tudo, tem sacrifício inclusive. Às vezes é a religião da religião mesmo. E você e eu sabemos que é pela graça de Deus. Que Deus faça de mim e de você pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, com coragem de ser quem se é diante dele, porque lhes foi revelado a graça e a verdade. E que Deus faça de mim e de você um instrumento de liberdade, de cura, de vida, de salvação.
Que Deus vivifique a igreja dele nesta cidade, neste país. E que Deus te dê coragem para se dispor nas mãos dele como instrumento. Ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é a sua maneira de cultuá-lo com razão. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Quanta mentira há na sua vida? Não precisa me responder, não. Diante de vocês está o maior mentiroso, sustentado pela graça de Deus. Eu cheguei numa época que eu mesmo acreditava nas minhas mentiras mesmo. Não sei, é um bagulho que vai ficando louco, né, irmão? Um negócio que você... Eu falava e era, irmão. Pronto, acabou. Aí daqui a pouco eu via que eu estava acreditando num negócio que não tinha. Eu falei, eu já não sabia mais se era mentira ou se era verdade. Mas Deus, que é rico em misericórdia e que age por graça, veio para ser a minha verdade, para ser em mim verdade. Você gostaria que Deus resplandecesse o rosto dele sobre a sua vida? Que outras pessoas pudessem ver Jesus na sua vida? Ou você está iludido por esse sisteminha do mundo de mentira? Trabalhar, estudar, consumir, bababá, blá. Então, se você quer isso, se você quer ser um instrumento de Deus, se você quer viver em verdade diante de Deus, e se você quer ser um instrumento da verdade de Deus para outros, eu quero que você curve a sua cabeça agora. Pai amado, é o Senhor quem sonda corações. Aqui não há espaço para ídolos, Senhor. Porque o Deus revelado em Cristo Jesus é aquele que esquadrinha os corações e que é capaz de ver se há em nós algum caminho mau. E que também é aquele que pode nos guiar pelo caminho seguro. Senhor, o Senhor conhece cada um aqui, o Senhor chama pelo nome. Toca a vida de cada um, Senhor, daqueles que nesse momento estão diante de Ti, com o coração quebrantado e sincero, dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor é gracioso. Obrigado, Senhor, porque diante de Ti eu posso me revelar, eu posso ser quem de fato sou, sabendo que não sou refém do meu pecado mais, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Senhor, o Senhor que conhece os corações, toma essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Faça delas, ó Senhor, instrumentos de vida em Tuas mãos, instrumento de graça, de liberdade em Tuas mãos. Aviva a Tua igreja nesta cidade, Senhor, usa esta juventude, desperta-nos, ó Pai, pelo Teu Espírito, repreende todo o espírito, toda a potestade contrária a isto, Senhor. Todos os nossos medos, Senhor, que nos fazem viver na mentira, preferir o conforto da mentira, Senhor, a verdade que é dura e crua, se não fosse pelo fato de que o Senhor nos ama de uma maneira inexplicável, e de que em Cristo Jesus, o Senhor nos fez morrer para este mundo tenebroso, mentiroso, ilusório, e nos fez no novo nascimento ver o Teu reino, mesmo vivendo neste mundo, viver no ambiente do milagre, Senhor, mesmo na academia da concreção, mesmo com a cabeça encharcada de materialismo histórico, o Senhor dá-nos a graça de enxergar em cada irmão um milagre, em cada detalhe um milagre, em cada respiração um milagre da Tua graça. Vivifica, Senhor, esta igreja, vivifica estes moços e faz deles, Senhor, atalaia. Faz deles profetas a anunciar o evangelho novo, novidade, a boa nova
de que o Senhor nos ama e de que o Senhor ressuscitou, de que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. E por isso nós podemos viver uma nova vida, sabendo que em Cristo Jesus nós morremos e ressuscitamos para uma nova vida. Louvado seja o teu nome. É em nome de Jesus que eu entrego cada vida dessa em tuas mãos e a minha própria vida, Senhor. Firma os nossos passos, os nossos pés na tua palavra e não se apodere de nós iniquidade alguma. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.